Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou um dos diretores aqui da Japacei Educação e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso aulão, esse evento especial aí de resolução de questões dos nossos simulados que nós compartilhamos com vocês e que foram feitos especialmente para esse concurso da Prefeitura de Várzea Paulista e mais especificamente para os cargos de professor de educação básica da educação infantil e professor de educação básica do ensino fundamental também. Tá legal? Gente, estou muito feliz que você está aqui comigo. Estou muito animado aqui para compartilhar com você tudo que nós preparamos. Esse aulão está repleto de dicas, né? Além da resolução das questões, vai ter muitas dicas aí, muitas estratégias para você que está se preparando para esse concurso. Então, se você quer seriamente disputar uma vaga desse concurso aí de Várzea Paulista, tá imperdível esse aulão. Você não pode perder. Fica aqui firme até o final. Você já está aqui, então fica com a gente. A gente preparou aí muitas dicas, tá bem legal. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua preparação, tá bom? E se você aí já gostou da ideia, achou bacana, já deixa um like aí, deixa uma curtida nesse vídeo, que é uma forma da gente saber que vocês gostaram da ideia e uma forma de vocês apoiarem também o nosso trabalho para que a gente faça mais aulões como esse. Bom, e antes mesmo de eu apresentar aqui para você a programação do nosso evento e da gente mergulhar de fato na resolução das questões, eu quero retomar junto com vocês aqui algumas informações que são muito relevantes acerca do nosso concurso. Afinal de contas, a gente ainda está enfrentando a pandemia, né? Já vem se arrastando há algum tempo, e a vida do concurseiro, que já não é muito fácil, que já tem muitos desafios, ganhou desafios a mais durante esse período, com o adiamento, com a suspensão de provas, né? Então eu quero retomar aqui as informações em relação às suspensões, às datas, só para a gente alinhar, né? De repente, eu não sei se é o seu caso, mas você perdeu alguma informação aí. Então, eu vou retomar só a cronologia do nosso concurso, chegando até a data de hoje. Então, essas provas aí do concurso da Prefeitura de Várzea Paulista estavam inicialmente agendadas para o dia 29 de março de 2020, do ano passado. Então, inicialmente, as provas deveriam ter ocorrido nessa data. E aí vocês vão lembrar que foi justamente ali na segunda quinzena de março, foi quando as primeiras restrições, né, em relação ao isolamento social foram impostas, e aí as provas foram suspensas naquele período, faltando ali uns 10 dias para a prova, as provas foram suspensas por tempo indeterminado. E aí passa quase um ano, né, passa praticamente um ano, as provas em janeiro de 2021 já foram remarcadas para o dia 7 de março de 2021. E aí, né, por uma infeliz coincidência, chegando ali no mês de março, novamente nós tivemos uma nova onda, né, da pandemia, ainda mais grave, infelizmente, do que as primeiras. E aí, novamente, as provas tiveram que ser suspensas, né, faltando ali poucos dias para a prova. Para as provas, elas foram suspensas novamente por prazo indeterminado. Então, nós tivemos duas marcações de provas e duas seguidas de duas suspensões. E qual é o cenário hoje? Nós ainda permanecemos com as provas suspensas, elas podem ser remarcadas a qualquer momento, né? A prefeitura, no site da prefeitura, a informação que nós temos é que elas serão marcadas para uma data oportuna e que nós seremos avisados, né? Será divulgado tanto no site da prefeitura quanto no da banca, que é a VUNESP no caso, com ao menos 15 dias de antecedência. Então, a nova data de provas deverá ser avisada com ao menos 15 dias, certo? E o que nós vemos em relação a outras prefeituras, em relação à ocorrência de provas, é que hoje nós temos um cenário muito mais otimista do que o ano passado, por exemplo, quando nós não tínhamos nem a vacina ainda, né, preparada. Então, hoje em dia, nós temos um processo de vacinação acontecendo e que vem se acelerando cada vez mais. Então, muitas escolas estão retomando as atividades e isso permite a marcação de provas, né, dos concursos que estavam suspensos. Então, o que nós vemos, por exemplo, na Prefeitura de Jundiaí, é que nesse domingo agora próximo, nós teremos as provas do concurso acontecendo. Um concurso que foi retomado também recentemente. Então, nós podemos esperar, aí, claro que depende muito da Prefeitura, em conjunto com a banca, depende de alguns fatores, porém, nós podemos já esperar a qualquer momento uma nova data para essas provas, tá? Esse, então, é o cenário que nós temos hoje, né? Puxando uma cronologia aí, para a gente ficar alinhado. E agora, eu vou mudar aqui para a tela do computador, para a gente retomar também algumas informações importantes lá do edital, salário, vagas, essas questões, só para a gente alinhar aqui e depois a gente segue com a resolução de questões, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui, ó, retomando algumas informações lá do nosso edital, nós vemos que o salário, tanto para professor de educação básica da educação infantil quanto do ensino fundamental, o salário base é esse aqui, ó, R$ 3.788,46
com 62 centavos, que é um salário aí bacana se a gente observar outras prefeituras aí da região, isso para uma jornada de 36 horas semanais. Fora esse salário base, também há os benefícios aqui, o auxílio transporte, o auxílio alimentação e o salário família quando a pessoa se enquadra na condição para receber. Então, trata-se de uma oportunidade muito bacana, de repente para você que mora na região ou até quem mora um pouquinho mais longe, um cargo público como esse, um concurso como esse, nós temos somente a cada 4 anos aproximadamente. Então, é uma oportunidade para se agarrar agora mesmo. Eu acredito que eu não preciso ficar citando aqui as demais vantagens que um cargo público como esse te oferece, além dessa questão salarial e de benefícios que eu citei, mas nós também temos a questão de férias, a própria estabilidade, entre vários outros aspectos aí que tornam muito atrativa essa vaga, não é mesmo? Seguindo aqui então, mais algumas informações. Para a atuação de professor de educação básica na educação infantil, nós temos inicialmente 12 vagas e para o ensino fundamental nós temos inicialmente 20 vagas. E por que eu falo inicialmente? Já é costume dos órgãos, não só as prefeituras, mas todos os órgãos que realizam concursos no Brasil, de colocar no edital um mínimo de vagas ali para serem preenchidas. Isso porque de uns anos para cá tornou-se obrigatório que o órgão chame, ou seja, convoque de fato, todas as vagas que estão previstas no edital. Então, se de repente a Prefeitura de Várzea Paulista coloca ali 100 vagas para professor de educação básica para educação infantil, por exemplo, a Prefeitura necessariamente vai precisar convocar essas 100 pessoas ao longo da duração desse edital. E se caso ela não faça isso, ela corre o risco de sofrer uma ação judicial e de ter que contratar, de repente, mesmo sem necessidade. Então, o que os órgãos fazem hoje em dia para se proteger é colocar um mínimo que eles precisam ali de vagas e aí eles ficam com essa margem, né? Eles podem chamar além da quantidade de vagas e é normalmente o que acontece. E aí, qual que é a dica para a gente analisar aqui? Lá no edital, ele nos informa que serão corrigidas 200 redações para cada um desses cargos aqui. Ou seja, os 200 candidatos aqui de cada cargo que tiverem as melhores notas na prova objetiva terão as suas redações corrigidas e, portanto, terão uma classificação final. Serão ranqueados ali na classificação final. Isso já dá uma margem para a prefeitura chamar além da quantidade de vagas, porque de acordo com os interesses da prefeitura e do déficit e da necessidade de contratação, ela pode ir chamando além dessa quantidade de vagas iniciais até quantas forem necessárias dentro desse limite de pessoas que terão suas redações corrigidas, porque as pessoas que não tiverem as redações corrigidas já estão automaticamente desclassificadas do concurso. Então a sua meta mínima aqui, né, a nossa meta tem que ser no mínimo de ficar entre os 200 primeiros colocados ali pensando na prova objetiva para ter a sua redação corrigida. E uma segunda questão para a gente observar, que é mais interessante ainda, é essa aqui que eu coloquei, para você ter atenção ao histórico da prefeitura. O que isso significa? É sempre válido você fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa retroativa dos últimos concursos da prefeitura para entender qual que é o perfil, né? Isso eu falo da prefeitura de Várzea Paulista e de qualquer outro concurso que você for prestar ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida. Você analisar se aquela prefeitura costuma convocar bastante, qual que é o histórico, qual que costuma ser o comportamento daquela prefeitura. Isso vai depender muito do número de escolas que tem na região, mas falando da prefeitura de Várzea Paulista, se você buscar o último edital que teve para esses cargos, por exemplo, você vai notar que para a educação infantil foram por volta de 55, 60 candidatos convocados no último concurso ao longo da duração dele. E já para o ensino fundamental foi algo por volta de 90, 95 candidatos que foram convocados. Então já extrapolou a quantidade de vagas que está prevista no edital aqui. Eu arrisco dizer que para esse edital nós teremos algo superior a isso, porque nós temos já um déficit que vem se acumulando, né? Por conta da pandemia, nós tivemos também um atraso na contratação de professores. Essas provas já deveriam ter acontecido há algum tempo. Então, desse tempo para cá, nós tivemos aposentadorias, nós tivemos afastamentos, exonerações. Então, a necessidade de profissionais, ela sempre vai aumentando. Então, eu acredito que esse número de 90, 100 convocações possa até mesmo ser extrapolado. Porque essa necessidade, esse déficit de profissionais vem acontecendo não só na prefeitura de Várzea Paulista, mas praticamente em todas as prefeituras do estado. Seguindo aqui com as informações do nosso edital, eu quero relembrar também a estrutura da prova. Então, nós temos 50 questões da prova objetiva e mais a prova de redação. Sendo que as questões da prova objetiva são 15 de língua portuguesa,
10 de matemática e 25 de conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos, que se dividem ali em dois grandes eixos, que são as bibliografias, ou seja, os livros, né, as obras, e as legislações e os documentos institucionais, os documentos e leis que nós precisamos estudar também. E eu já adianto que ao longo do nosso aulão aqui nós traremos dicas para todos esses eixos, tanto as básicas ali, língua portuguesa e matemática, quanto na parte específica, bibliografias, legislações, que completam ali a parte de conhecimentos pedagógicos, tá certo? E uma última informação que eu trago aqui é a quantidade de inscritos. Então, para a educação infantil nós tivemos 1.756 inscritos nessa prova e para o ensino fundamental 1.379 inscritos. Mas essa informação aqui de inscritos eu só trouxe meramente por curiosidade, tá? Porque você não deve ficar se preocupando excessivamente com a concorrência, mas sim você deve buscar uma evolução, que a cada dia você esteja melhor, evoluindo. Isso com certeza, né, o foco na sua evolução, sem ficar olhando para o lado, vai te fazer conquistar o seu objetivo e a sua aprovação nesse concurso. Tá legal, gente? Então, a gente trouxe aqui um apanhado das principais informações do edital, eu comentei sobre a remarcação das provas. Agora eu quero apresentar a programação aqui do nosso aulão e seguir com a resolução de questões. Então, dá uma olhadinha aqui na programação do nosso aulão. Primeiramente, eu fiz uma introdução onde a gente retomou ali algumas informações importantes e relevantes sobre o nosso concurso, sobre a prova e sobre o edital. E aí, na sequência agora, nós faremos um aquecimento com a resolução de 4 questões. Será uma questão de cada eixo cobrado na prova. Então, uma questão de bibliografia, uma de matemática, uma de língua portuguesa e uma de legislação. Nós faremos esse aquecimento, então você vai conhecer algum dos nossos professores, vai entender aí o nosso modelo de correções, né? A forma que nós comentamos as questões para trazer o máximo de aprendizado a partir daquela questão. E eu vou fazer alguns comentários sobre cada um dos eixos aqui para que vocês se familiarizem. E aí, depois que a gente passar por esse aquecimento, esse alongamento aí com essas 4 questões, aí eu vou dar um presentão para você. Eu vou te apresentar e te passar as instruções para que você possa acessar gratuitamente a nossa comunidade de estudos, que é a comunidade Já Passei. E lá dentro da plataforma você vai poder assistir todas as questões, né, a resolução de todas as questões dos 2 simulados. Então são 100 questões, 50 de cada simulado aí. Você vai poder assistir com calma, ver, rever, pausar, voltar quantas vezes você quiser. Então agora, durante o nosso aquecimento, não precisa ficar correndo, tentando anotar tudo que o professor escreve. Pode assistir com calma, é realmente para a gente aquecer, quebrar um pouco o gelo. E aí, na sequência, eu volto aqui para passar o acesso, né, as instruções de como você vai fazer o acesso à nossa plataforma de forma gratuita por alguns dias, para que vocês possam, de fato, assistir e reassistir a resolução de todas as questões. E o melhor de tudo é que dentro da nossa plataforma existe uma seção de comentários embaixo de cada vídeo. Então, debaixo de cada resolução de questão, você tem uma seção de comentários onde você pode tirar suas dúvidas diretamente com os nossos professores durante esse período. Então, dentro da comunidade você tem essa interação. A gente sempre tenta trazer uma proximidade dos nossos alunos com os professores e você vai poder experimentar isso por alguns dias também. Então, agora nós teremos na sequência a resolução dessas 4 questões de aquecimento e ao final eu volto então para passar as instruções da comunidade Já Passei. E por que eu disse que o acesso à nossa plataforma de estudos aí de forma gratuita por alguns dias é um presentão para você? Porque além das questões comentadas aí dos simulados que nós compartilhamos, nós temos muito mais coisas dentro da comunidade. Nós temos todos os conteúdos em videoaulas e em materiais em PDF de todos os itens presentes no edital. Ou seja, nós temos um curso completo preparatório para esse concurso aí de Várzea Paulista. Então, lá dentro, nós temos as trilhas de aprendizagem, onde a gente trabalha os conteúdos de editais específicos. E nós temos todos os conteúdos dos editais de Várzea Paulista. Então, lá tem matemática, todos os assuntos, língua portuguesa, aulas de todos os assuntos, todas as bibliografias, os livros, nós temos videoaulas e resumos, as legislações e documentos também. Isso para não falar dos bônus que nós oferecemos na comunidade, onde nós vamos percebendo ali a necessidade dos alunos e vamos acrescentando bônus. Fora também um acervo maior de simulados e de questões comentadas em vídeo pelos nossos professores que nós disponibilizamos. Enfim, depois você vai ter a oportunidade de experimentar tudo isso e eu vou apresentar para você ao finalzinho como que você vai fazer para ter esse acesso gratuito. Então vamos lá, vamos começar o nosso aquecimento aqui de uma vez. A primeira questão que nós vamos resolver é a questão de número 27, de bibliografia, tá? E ela está presente lá no simulado de PEB para educação infantil, tá? Então vamos lá, vamos junto com a professora Thaís acompanhar essa resolução agora.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thaís, professora aqui da Escola Já Passei Educação, e a gente vai responder uma questão de concurso anterior sobre as ideias de Valon. Então, a partir das contribuições de Valon em La Italie 92, assinale a afirmação correta sobre o desenvolvimento da motricidade humana. Então, é uma ideia de Valon relacionada à motricidade humana e a gente está buscando uma alternativa correta. A motricidade humana começa pela atuação espontânea sobre o meio social e promove desde o início a modificação do meio físico. Antes de ler as demais alternativas, vou fazer uma breve explicação, porque nas alternativas vocês vão ver que o texto vai colocar de várias formas as mesmas ideias, mas de uma forma errada, confusa. E aí eu já vou dar um panorama geral aqui do que seria essa ideia predominante de Valon, para que a partir disso a gente possa fazer as análises, que eu acho que assim fica melhor. Então, de uma maneira muito simples, tá? Que é o que eu acho que é o ideal vocês fazerem na hora da prova. Eu não preciso lembrar exatamente as palavras do livro, ou da lei, ou de qualquer coisa que eu tenha lido, ou do meu resumo, ou do meu mapa mental, seja lá o que for. O que vocês precisam é entender basicamente o assunto, com as suas palavras mesmo. E aí, a partir disso, é possível fazer uma análise das alternativas e chegar na correta, tá? Então, com as minhas palavras. Para Valon, a criança ela já nasce com movimento, então isso já é natural, a criança já vai ter os movimentos, isso é espontâneo, tá? Conforme até o texto aqui da alternativa A atrás. Em contato com o físico, com o social e com o cultural, aí a criança começa a desenvolver o processo mental. E aí, quando acontece esse processo mental, é o momento em que a criança vai deixando de ter essas ações espontâneas, motoras, e elas vão sendo reduzidas, porque aí a criança começa a pensar sobre essas ações. Então, no primeiro momento, a criança vai bater perna, vai bater braço, vai levantar de qualquer jeito, vai se jogar para trás, ela não tem essa noção. São movimentos espontâneos. A partir do momento que ela vai tendo contato com o físico, com o social, o cultural, aí vai acontecendo um processo mental e aí a criança vai começando a aprender. Então aqui eu tenho que colocar minha perna desse jeito, assim que eu faço para sentar, assim que eu faço para levantar, assim que eu faço para engatinhar. E assim por diante. Então, a partir dessa interação social do meio com o meio físico, a criança vai tendo esse processo mental. E aí, a partir do processo mental que a criança estabelece, é que ela vai fazer modificações no meio físico. Aí, aqui no texto da alternativa A, tá dizendo basicamente o começo correto, mas aí depois vai dizer que essa motricidade humana é que traz modificações do meio físico, e não é. O que traz essa modificação no meio físico é o ato mental. Então, no momento que a criança já tem ali o processo reflexivo sobre os movimentos, certo? Então, essa aqui tá errada. B. Há uma tipologia do movimento derivada da sede de controle do sistema nervoso humano que está pronto em termos de funcionamento desde o nascimento. Olha só, aqui tá dizendo que desde o nascimento a criança já nasce com esse movimento. Aqui tá falando sobre controle do movimento pronto, estabelecido. E não está pronto que a criança leva bastante tempo para conseguir ter autonomia dos seus movimentos. Então, não acontece desde o nascimento. Desde o nascimento, a gente tem os movimentos espontâneos. E a partir do ato mental é que a gente tem o controle dos movimentos. Então, aqui não tá correto, porque não nasce pronto desde o nascimento, tá? Então, tá errado aqui. O ato mental... Então, o ato mental desenvolve-se a partir do ato motor. Por enquanto, correto, que é o que eu acabei de explicar. A gente tem ali o ato motor e a partir desse ato motor, quando a gente tem interação social, esse tipo de situação, aí vai acontecer aqui o ato mental. E aqui está dizendo que o ato mental ele desenvolve-se a partir do ato motor, então tá correto. Bem como inibe-o ao longo do desenvolvimento, sem deixar de ser atividade corpórea. O que seria esse inibir? O ato mental, ele vai inibir o ato motor, porque quando acontece o ato mental com a criança, ela vai começar a pensar sobre esses movimentos e deixar de produzir alguns movimentos, que antes eram espontâneos. Mas a partir do ato mental, a criança entende que ela não precisa fazer aquele movimento mais. Então, isso vai ser uma inibição daquele movimento.
mas isso não deixa de ser atividade corpórea, continua sendo, porque a criança vai aprimorando. Então, aqui tá tudo correto. Vocês percebem que dá pra gente ter um pensamento simples, tentar pensar de uma maneira bem simples sobre o assunto, e entender o que o autor tá trazendo, o que aquela pessoa trouxe como ideia, e tentar encaixar isso nas alternativas. As alternativas, elas sempre vão ter uma escrita um pouquinho mais rebuscada, mais difícil de entendimento, mas basicamente tudo que eu expliquei aqui de uma maneira bem simples está nessa alternativa, tá? Então, sempre bastante atenção na leitura. Então, a alternativa C é a correta, mas a gente vai só terminar de ler as demais para confirmar. D. A motricidade expressiva da mímica é eficaz do ponto de vista instrumental e promove a transformação do movimento, do ambiente físico, desculpa. A mímica seria meramente um movimento, né? E aí a gente tem que lembrar que o que traz essa modificação do ambiente físico é o ato mental. Então, a gente aqui vai tirar, porque não tem a ver com movimento, tem a ver com ato mental para acontecer a transformação. É a mesma coisa da alternativa A. E o contato do ser humano com o mundo físico acontece de forma direta e com predominância do ato motor ao longo do desenvolvimento. Não, ao longo do desenvolvimento, o que predomina é também o ato mental. Então, no início, o que predomina no início é o ato, a motricidade, mas dessa forma espontânea do nascimento, dos primeiros anos de vida, os primeiros meses de vida. Mas ao longo do desenvolvimento, o que vai ter predomínio é o ato mental, que a criança começa a ter interação com o meio social, cultural e físico, e a partir disso ela vai tendo transformações e vai aprimorando isso para o ato mental, tá? Então, aqui foi trocado também, a alternativa E está errada, deixa eu só fazer um xizinho. A alternativa C é a alternativa correta. A minha dica nessa questão é, na hora que você vê uma questão, aqui no caso já falava que era sobre motricidade humana nas ideias de Vallon e eu estava buscando uma alternativa correta. Busca o máximo de informações sobre aquele assunto que você tem, com as suas palavras, do seu jeito, pense em tudo que você já estudou sobre esse assunto. Traz essas ideias e começa a fazer a leitura das alternativas. Grifa aquilo que você achar estranho, a palavrinha que você desconhece, e vai fazendo comparação entre as outras alternativas. Aqui, por exemplo, a alternativa A e D, elas estavam muito semelhantes em ideias. O que mudava só era a forma da escrita, mas a ideia basicamente era a mesma. Então, a gente sabe que só tem uma correta, a gente já conseguiria eliminar essas duas, porque elas são muito próximas. Então, quando você consegue trazer essas ideias, fica mais fácil de fazer essas eliminações, vai restando uma ou duas, e aí você consegue chegar na alternativa correta, ou pelo menos na mais próxima possível, tá bom? É isso, nos vemos numa próxima, até mais! E aí, gostaram dessa primeira questão comentada? Já tiveram umas dicas aí bem bacanas, hein? Se você gostou dessa primeira dica, não esquece de deixar um joinha aí, deixar um like nesse vídeo. Se você ainda não fez isso, aproveita para deixar agora, para mostrar que você gostou dessa questão e está gostando do nosso aulão aqui, tá? Lembrando, né, se você chegou agora ou se você não prestou muito bem atenção no começo, a gente está fazendo um aquecimento agora, então a gente está vendo algumas questões, uma de cada eixo aí que é cobrado no nosso edital. E aí, posteriormente, assim que acabar essas questões de aquecimento, eu vou passar para vocês as instruções para você fazer o acesso gratuito aí à nossa plataforma de estudos por alguns dias, para que vocês possam conferir com calma, ver e rever, tirar dúvida com os professores acerca de todas as questões aí dos 2 simulados que nós compartilhamos. Tudo bem? Por enquanto a gente está no aquecimento ainda. Essa primeira questão que nós vimos foi de bibliografias, a parte das obras, né, dos livros que são cobrados ali no edital. E essa parte costuma agradar a maior parte dos concurseiros, né, de quem faz concurso aí pedagógico. Porque são assuntos que você de repente viu na faculdade ou que você se interessa, né, que você acaba gostando de ler uma obra, de se interessar um pouco mais sobre algum assunto, acaba se aprofundando e acaba sendo um assunto agradável de estudar. O problema maior não é nem a dificuldade ou você não gostar do conteúdo. O problema das bibliografias em concursos é que normalmente são muitas obras que são cobradas, né? Então nós temos ali 20, 25, 30 obras, 30 livros para você ler, para estudar para uma prova, acaba se tornando uma tarefa difícil quando você ainda tem outras disciplinas, né? Legislações, português, matemática, então fica um fardo grande para você dar conta. Por isso que é natural que você acabe apelando, digamos assim, para resumos, né? Ou para videoaulas.
Então, por isso que na nossa comunidade nós temos aulas, né, videoaulas e resumos também de cada uma das obras presentes no edital. Porque seria humanamente impossível você comprar, você já vai gastar um dinheirão para comprar todos os livros, fazer resumos, ler todas as obras, ter tempo hábil para isso. Então, a nossa equipe de professores, a gente já faz isso, já organiza, eles leem todos os livros, fazem os resumos e gravam as aulas para que, de uma forma resumida, você consiga associar e consiga assimilar as ideias principais de todos os autores que estão sendo cobrados ali no nosso edital. Tá? Então você vai ter a oportunidade de experimentar isso também, né, quando eu liberar o acesso para você, a nossa comunidade. E é bem interessante, isso daí seria o que eu gostaria de destacar sobre as bibliografias. Mas agora vamos para a próxima etapa aí do nosso aquecimento. Vamos falar um pouquinho de matemática, né, a pedra no sapato aí de muitos concurseiros. Vamos lá resolver então a questão 21 de matemática, tá? Junto com o professor Tony aqui. Essa questão 21 é do simulado de PEB de educação infantil também, tá bom? Então vamos lá com o professor Tony. É com você aí, Tony. Olá, concurseiro, olá, concurseira. Eu sou o Tony, professor de matemática da Já Passei Educação, e nós vamos corrigir mais uma questãozinha incrível aí da banca da VUNESP de concursos públicos, né? Lembrando, mais uma vez, vou sempre lembrar para você que é importante que você faça uma boa leitura dessa questão para saber que tipo de ferramenta você deve utilizar. Leia principalmente, né, se atente mesmo à última frase antes das alternativas, que pode ser um bom começo para sua leitura, né? Para que você faça uma leitura já sabendo o que é que você está procurando, quais são os elementos que você precisa para calcular o resultado. Bora para a questão? Vamos lá. Então, o que diz a questão aí? Ó? Em determinada secretaria municipal, a razão entre o número de servidores com até 5 anos de serviço prestados àquele município e o número de servidores com mais de 5 anos de serviço prestados pode ser representada por 3/5, né? 3/5. Sabendo-se que, no total, 104 servidores prestam serviços naquela secretaria, a diferença entre os números de servidores com mais tempo e menos tempo de serviço prestados no município em questão é igual a... Bom, gente, eu vou colocar assim, ó, vamos escrever, ó, até 5 anos, até para você entender, né? Até 5 anos. Vamos criar uma legenda para ele, né? Vamos chamar o até 5 anos de A até 5 anos, tá? E mais de 5 anos, né? Mais de 5 anos, vamos chamar de M, né? Então ele já deixa claro para a gente, né, que a razão entre o número de servidores com até 5 anos prestados e aquele município, o número de servidores com mais de 5 anos prestados pode ser representado por 3/5. Então o que ele está dizendo? Que até 5 anos para mais de 5 anos é a mesma coisa que 3/5. E nós temos aí, né, um total de 104 servidores, tá bom? Muito bem, gente, ó, olhando para a nossa razão aí 3/5, a que conclusão nós podemos chegar? Nós podemos chegar que do total de servidores, né, nós temos aí 3 porções que são até 5 anos. E nós temos 5 porções que são mais de 5 anos. Tá? Então, quando a gente pensa em porções, né, é uma situação de razão e proporção, né, porque ele já começou falando para a gente que é uma razão, né. Outra coisa que é importante falar, né, é que esse 3/5 ele toma a ideia respectiva, né, então os elementos que aparecem primeiro são os elementos que estão em cima, nesse caso aqui, ó, com até 5 anos, ó, foi o que apareceu primeiro, né, e com mais de 5 anos foi o que apareceu depois. Né? Então, com até 5 anos é o número de cima e com mais de 5 anos é o número de baixo. Tá? Bom, como nós só temos duas categorias de servidores aí, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que são 3 porções para até 5 anos e 5 porções para mais de 5 anos. Então, o total de porções, né, são 8 porções no total, né?
são 8 porções, que são 3 mais os 5, né? Vou colocar entre parênteses aqui, ó, que é o 3 mais os 5. Muito bem. Nós temos aí 8 porções de servidores. E essas 8 porções de servidores aí, elas representam esses 104 aqui, ó. Né? Representam aí 104. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir esse 104 por 8 e descobrir quantos servidores tem em cada porção. E vai ficar fácil para a gente poder separar esses valores, né? Então, vamos fazer aqui, ó, 104 dividido por 8. Né? Então, vai dar uma vez 8, 8. Para 10 sobra 2. Vou descer o 4. O 8 cabe 3 vezes no 24. 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Esse 13 aqui, ó, significa que cada porção tem 13. Então, vamos voltar aqui, ó. Até 5 anos, ó, até 5 anos, vai ser igual a 3 vezes 13, porque são 3 porções. E mais de 5 anos, são 5 porções. Então, nós vamos fazer 5 vezes 13. Bom, 3 vezes 13 é 39. E 5 vezes 13 é 65. A diferença entre eles, né, que seria aí 65 menos 39, né, vai ser, deixa eu apagar aqui, que eu escrevi erradinho aqui, né, é só fazer a subtração entre 65 e 39, né? Então, 65 menos 39, fazendo a continha de menos, aqui dá 5, 15, 15 vai dar 6, 5 menos 3 dá 2, vai dar 26. Então, a diferença é 26. Né? Alternativa B. Muito bem. Fácil, muito tranquilo, muito tranquilo. Né? Bom, é uma questão de razão e proporção, né? O próprio texto já sugere isso pra gente. Ele já vem com a palavra, com a expressão razão entre, né? Então, quando vem a palavra razão entre e já vem uma fraçãozinha representando essa fração, é uma questão de razão e proporção. A gente pode fazer o cálculo pensando nessas porções, como eu mostrei para vocês. No caso aí, nós tínhamos 3 porções para até 5 anos e 5 porções para mais de 5 anos, né? Muito fácil, muito tranquilo. Espero que você tenha curtido essa correção e espero você na próxima. Tchau, tchau. Tô de volta por aqui. Conseguiram acompanhar a resolução da questão junto com o professor Tony? Bom, espero que sim, mas estou bem curioso para saber. Deixa aí nos comentários, né, se ficou claro, se vocês gostaram, se restou alguma dúvida também. É bem importante para a gente ter esse feedback de vocês. A matemática, nós sabemos o que ela representa, né? São mais de 5 anos aí trabalhando, preparando milhares de candidatos para prestarem concursos na área da educação. E nós sabemos que muitas pessoas trazem ali traumas, trazem um déficit muito grande com a matemática, até mesmo da matemática básica, né? Lá da sua escolarização básica. E na faculdade de pedagogia também não há um trabalho muito forte nesse sentido. Então, nós sabemos que a matemática, para boa parte das candidatas, representa ali uma pedra no sapato, né? Então, eu até brinquei, mas é a realidade. E nós, né, ao longo dos anos trabalhando, nós somos sensíveis em relação a isso e nós percebemos que existem 2 eixos principais para você trabalhar a matemática e conseguir a excelência em concursos públicos nessa área. A primeira, acho que ficou claro aí, o professor Tony destacou, é a questão da interpretação. Você lê uma prova, uma questão da prova e saber para onde você tem que ir, né? Então, no caso dessa questão, tinha lá no enunciado denunciando que era uma questão de razão, então você já sabe mais ou menos qual caminho seguir. E isso você consegue, essa noção de interpretação, de qual caminho você vai tomar, a partir do momento que você faz mais e mais questões. Você começa a entender o padrão, entender as pegadinhas e consegue conhecer cada vez melhor
a banca, né? No caso a VUNESP, a partir do treino, né? E quanto mais questões você fizer, você ganha uma familiaridade com a banca, você já conhece mais ou menos quais são os formatos de questões, as pegadinhas, para onde que a banca tenta te induzir. Então aí é questão de treino, a interpretação e, claro, algumas dicas aí, como o professor Tony passou, sempre são bem-vindas para que você seja mais assertivo, que você leia uma questão e saiba qual caminho tomar. Mas tem um outro eixo também, além da interpretação, né? Você interpretou a questão e descobriu qual caminho você deve seguir. Aí tem a parte algébrica ali, as contas, né? As continhas. E aí a gente percebia que muitos candidatos se enrolavam, né? Às vezes, que nem o professor Tony fez uma divisão com vocês bastante simples, mas a gente sabe que muita gente tem dificuldade. E a gente, observando isso ao longo do tempo, a gente desenvolveu uma solução para isso também, que é o nosso curso Matemática do Zero. Então, nós temos ali uma trilha específica dentro da nossa comunidade, que é a Matemática do Zero, para você trabalhar os conceitos mais básicos ali da matemática, as 4 operações, frações, algumas conversões de unidades de medidas, coisas que não estão claras ali no edital, não estão explícitas no edital, mas que você precisa, é uma base ali, é uma fundação, né, que você precisa para desenvolver as questões dos assuntos que são previstos nos editais. Então, é como se fosse uma fundação, né? Você vê um prédio, você vai lá na Avenida Paulista, em São Paulo, e vê aquele prédio enorme, pode ter certeza que por debaixo dele, ali da terra, tem uma fundação para sustentar esse prédio, né? Então, é a mesma coisa. A base matemática ali, a matemática do zero, que a gente chama, é uma fundação para sustentar todos os conhecimentos que você vai assimilando ao longo do seu estudo, da sua preparação para resolver questões de matemática. Então, a gente tem isso lá na comunidade. Lembrando, né, mais uma vez, ao final, daqui a pouquinho, eu vou liberar para vocês o acesso à nossa comunidade por alguns dias e, além de assistir e reassistir todas as questões dos simulados que nós compartilhamos, uma das coisas que você vai ter acesso é o próprio Matemática do Zero completo. E aí eu recomendo que você assista lá a maior parte de aulas que você conseguir. Aproveite, é mais um conteúdo que está previsto lá na nossa comunidade, que faz parte, né? E é isso aí, como o próprio professor Tony costuma dizer, né? É bem tranquilo, não precisa ter medo da matemática, né? Mas trabalhar essas duas frentes, a interpretação, os cálculos ali, e com bastante treino, você vai desmistificando. Uma das coisas que a gente mais sente prazer é de quebrar um pouco essa barreira que as pessoas têm com a matemática ali, e ver um dos nossos alunos tendo um bom desempenho nessa disciplina é muito prazeroso, porque nós, ao longo de muitos anos, nós trabalhamos para isso. Mas agora, vamos pular aqui, vamos virar a chavinha para outra disciplina, para outro eixo. Agora a gente vai acompanhar a resolução de uma questão de língua portuguesa. É a questão de número 8, agora do simulado de PEB para o ensino fundamental, tá? Então é do outro simulado que nós liberamos e vocês vão acompanhar juntamente com a professora Taime essa resolução. Uma questão bem bacana de concordância aí. Vamos lá, junto com a professora Taime. Oi, pessoal! Vamos responder uma questão de concordância verbal e nominal, certo? Que é um tipo de assunto bastante comum em qualquer concurso público, sempre cai e sempre causa algumas dúvidas, né? Então vem comigo, vamos resolver essa questãozinha agora. De acordo com a concordância verbal e nominal estabelecida pela norma padrão da língua, está correta a alternativa. Minha dica em relação à concordância verbal e nominal é que, antes de tudo, vocês observem nas orações os plurais e os singulares, os femininos e os masculinos. Vejam se as ideias estão batendo. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. O formalismo e a alienação era, para alguns críticos, marcas negativas da produção poética de Bilac. Vejam assim, ó. O formalismo e a alienação era? Não, eles eram. Né? Então, é por isso que eu digo, primeira coisa que você vai observar na questão de concordância verbal e nominal é o plural, é o singular, é o feminino, é o masculino. Depois, se você não encontrar a resposta correta só por meio desses itens, aí sim você vai buscar o verbo haver, o verbo fazer, que são os verbos que costumam também figurar nessas questões. Mas eu vou mostrando para vocês um a um aqui o que pode acontecer. Mas a primeira observação é essa. Verifique os plurais, os singulares, os femininos e os masculinos. Letra B. Infelizmente se mantém um descaso por Bilac, pois não se prevêem comemorações para o centenário de sua morte. Parece ok, não tem nenhum errinho ali de feminino, de masculino, de plural, de singular. Não tem nenhum erro óbvio, mas tem, né? Fiquem sempre de olho nessas palavras aqui, ó, que indicam plurais e singulares. Tipo aqui, pois não se prevêem. Prevêem tá no plural e ele tá correto, porque ele tá concordando com comemorações. Então, ele tá ok.
Lembre-se sempre que o plural a gente tem aqui, ó, ele prevê, singular, né? E eles prevêem. Esse prevêem, ele não vai ter acento. Qualquer palavra de língua portuguesa que tenha vogais duplicadas, seja seja o, não vão mais receber acento. Então, muita gente ainda tá acentuando isso aqui, ó, colocando um acentinho aqui, mas não tem mais, viu, gente? Esse acento, ele caiu faz algum tempo já. Então, aqui tá ok, mas tem esse mantém aqui na frente, ó. Mais uma dica de plural e singular, ó. Ele mantém, vai ter um acento agudo, ele mantém. E eles mantêm, tem um acento circunflexo, tá? Então, aqui, infelizmente, se mantém um descaso. Percebam que o mantém está se referindo aqui ao descaso que está no singular. Então, o correto seria aqui o acento agudo e não o acento circunflexo. Nossa, prof, mas é um erro muito bobo. É um erro muito bobo, mas que pode te tirar ali o ponto dessa questão, porque você não observou que o acento aqui estava errado. Geralmente, assim, na maioria dos verbos, esse acento circunflexo, ele está relacionado a verbos que estão no plural, nunca o singular, certo? Por exemplo, o verbo conter, ele tem essa mesma estrutura. Ele contém, tem acento agudo, e eles contêm, no plural, tem acento circunflexo. Ele intervém, acento agudo, eles intervêm, acento circunflexo. Então, muito cuidado que o acento circunflexo me leva sempre ao plural. Letra C. Antecipadas pelo poeta ainda no período da Belle Époque estão a televisão e as atuais redes sociais. É normal que nessas questões de concordância, eles deem eles modifiquem a estrutura da oração para que a gente se confunda. Então, aqui, ó, por exemplo, antecipadas pelo poeta. O que foi antecipadas? O que foi antecipadas? A televisão e as redes sociais. Se tivesse num discurso direto, a gente teria assim, né? A televisão e as atuais redes sociais foram antecipadas pelo poeta. E aí ficaria muito claro que antecipadas está corretamente colocado nessa frase, já que está se referindo ali à televisão e às redes sociais. Mas aqui, com a frase toda fragmentada, fica difícil perceber. Então, sempre que você vê uma palavra que está no plural, por exemplo, que nem antecipadas aqui, busca sobre o que essa palavra está falando, ao que ela está se dirigindo. E eu vou perceber que o que foi antecipado foi justamente a televisão e as redes sociais que estão num plural feminino e que, portanto, batem com esse antecipadas que vem aqui na frente. Então, a letra C está correta. Vamos ver as demais. Visto como monumento nacional, seus poemas e sua fama contagiavam homens e mulheres de diversas faixas etárias. Aqui tem bastante erro, né? Tem bastante, não, tem dois, mas tem um que é bem óbvio, tipo aqui, ó, seus poemas e sua fama contagiavam homens e mulheres, mas aqui tem outro erro, ó, visto como monumento nacional, seus poemas e sua fama, que deveria ser, né, vistos como monumentos nacionais, seus poemas e sua fama contagiavam homens e mulheres, né, então, no caso, apareceram mais erros aqui, porque teria que fazer toda a concordância com os poemas, né? Para ficar certinho. E letra E, a revolta de Canudos, entre outras polêmicas, eram discutidos por Bilac. O que eram discutidos pelo Bilac? A revolta de Canudos. A revolta de Canudos está no singular feminino, e aqui ele trouxe para um plural masculino. Eram discutidos. O que eram discutidos? A revolta de Canudos. Não, a revolta de Canudos, ela era discutida. Certo? Na letra D eu tinha falado que havia apenas 2 erros, mas depois que eu fui fazer a concordância correta, eu vi que aqui que tinha várias palavras para concordar com os poemas, né? Vistos como monumentos nacionais, seus poemas e sua fama contagiavam homens e mulheres de diversas faixas etárias. Então, o que eu tinha falado de início bateu mesmo, tem vários erros nessa alternativa D. Nossa resposta é a letra C. Beleza? Questãozinha, então, de concordância verbal e nominal com várias dicas para vocês não se perderem nesse assunto que é tão importante. Vejo vocês na próxima questão.
E aí, gostaram dessa questão de língua portuguesa? Deu para pegar umas dicas aí bem interessantes, né? Você vê que concordância é um tema que o pessoal costuma ter um pouquinho de medo, mas com a abordagem correta, com a técnica ali, você consegue resolver a questão, deixar ela de uma forma bem mais fácil de encarar, né? E língua portuguesa, pessoal, tem que tomar um certo cuidado, porque por nós sermos nativos, falantes de língua portuguesa, nós temos às vezes uma falsa sensação, eu sou nativo, eu falo, né? Eu sei língua portuguesa. E às vezes a gente acaba indo com muita confiança. E tem bastante regras ali, tem a parte gramatical, né? Que a gente precisa estudar com bastante atenção. Não é legal você negligenciar o estudo da língua portuguesa, que é o que eu vejo muita gente fazendo. Então toma um cuidado ali, porque tem gente que acaba sendo surpreendido na hora da prova. Principalmente se for teu primeiro concurso ali, geralmente você chega mais desavisado. Então, por falta de aviso não será. Dá uma atenção à língua portuguesa, estuda também, porque a parte gramatical ela é bem importante. E, tendo em vista isso também, ao longo dos anos nós também percebemos que a galera tem uma certa dificuldade na parte de classes gramaticais, que baseia, né, toda a estrutura da língua portuguesa está nas classes de palavras, né, na classificação que você dá às palavras. A partir disso que você desenvolve. Então, para você estudar ali regência, crase, você precisa ter uma boa base, uma boa fundação também. E nesse caso, a base são as classes de palavras. Você precisa dominar as classes gramaticais. E nós temos também dentro da comunidade um curso que se assemelha ao Matemática do Zero, só que da língua portuguesa, trazendo para a língua portuguesa, seria o Desenrolando Português, que nós temos lá dentro também. É uma trilha onde a gente reforça as noções de classes gramaticais. Aí você chega bem mais confiante para estudar os assuntos do edital. Isso é bem bacana. E agora a gente vai ver aí uma questão comentada do nosso quarto e último eixo aqui do nosso aquecimento, né? Lembrando que na volta, aí eu libero o acesso à nossa plataforma de estudos, onde você vai poder assistir, pausar, voltar, interagir com os professores lá nos comentários, e ver a resolução de todas as questões dos 2 simulados aí, ver também todas as trilhas dos cursos que nós temos, o Matemática do Zero que eu citei, o Desenrolando Português, a trilha do concurso de Várzea. Você vai conseguir verificar tudo isso e estudar de uma forma bem completa durante alguns dias de forma gratuita. É um presente que a gente preparou para você que está aqui nesse aulão. Então, né, deixa um like aí pra gente. A gente se esforçou para trazer um conteúdo bacana aqui para você. Tenho certeza que vai te ajudar demais. Já deve estar ajudando, né? Então, deixa um like aí se você ainda não fez isso para valorizar nosso trabalho aqui, tá bom? Bom, vamos lá então para a nossa última questão agora de legislação. É a questão de número 43, que está no nosso simulado ali do PEB de ensino fundamental também. A gente volta com a professora Thaís novamente para resolver essa questão, então vamos lá, junto com ela. E a gente vai responder agora juntos uma questão sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a Lei Federal 9394/96, que é a LDB, nossa conhecida LDB, determina que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Assinale a alternativa que apresenta um desses princípios de acordo com o artigo 3º e inciso 2º da referida lei. Então, a gente está falando aqui sobre um princípio que está estabelecido dentro da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases. E a gente pode tentar lembrar aqui o que é princípios. Que eu sempre falo, para a gente conseguir identificar ali a alternativa correta, pode ser que a banca utilize frases ou coisas que estão dentro da lei. Um dever, uma obrigação, e a gente vai acabar confundindo, porque fala, poxa, eu já li isso lá na LDB, deve ser essa. E aí, às vezes, é outra porque não está dentro do contexto da pergunta. Então, nesse caso, grifo ali, ó, eu tô querendo saber nessa questão sobre um princípio. O que é princípio mesmo? Pode pensar em algo que você conheça. A gente tem que utilizar essas ferramentas na nossa cabeça. O que você entende por princípio? O que eu entendo por princípio? Eu sei o que são princípios pessoais. Que quando a gente usa aquela famosa frase, dos meus princípios eu não abro mão. O que são os seus princípios? É a honra, é a moral, é a ética, é o cuidado com o outro, é pensar no outro. Então, esses são os meus princípios. Disso eu não abro mão. Então, eu pensei aqui o que é princípio interno para mim. Agora, e para a educação? O que isso significa? O que são princípios estabelecidos dentro da LDB na educação? São coisas que para a educação são primordiais e que a gente não pode abrir mão disso. Então, a gente já sabe aqui o que é princípio. Agora, a gente avalia as questões e vê o que tem coerência com essa ideia, certo? Então, vamos lá. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Faz sentido que isso seja um princípio? Faz sentido que eu tenha como primordial que a gente tenha liberdade de ensinar, de aprender e divulgar o saber, a cultura, a arte?
Faz sentido, isso é primordial para a educação, né? Então, vamos deixar aqui a de molho e vamos analisar as demais. B. Desvinculação entre a educação escolar e o trabalho nas instituições públicas e privadas de ensino. Aqui o que está errado é o des, porque não é desvincular, é vincular. Dentro da educação, eu tenho como... isso é muito importante que a educação escolar e o trabalho estejam vinculados. Por quê? Porque eu estou produzindo ali um cidadão que vai fazer parte da sociedade. Fazendo parte da sociedade, ele vai ter que utilizar todos aqueles conhecimentos que ele está adquirindo para o mundo dele, para a sociedade, para o trabalho. Então, isso precisa estar vinculado, precisa fazer sentido, precisa ter significado, precisa fazer com que aquela pessoa que está ali na escola consiga fazer o seu projeto de vida a partir disso. Então, não é desvincular, e sim vincular. Então, a gente consegue aqui também fazer a eliminação da alternativa B. C. Universalização do atendimento gratuito em instituições privadas. Sempre falo bastante sobre isso, muito cuidado com essa alternativa. Eu nem vou continuar lendo, vou daqui a pouco, mas é bom a gente parar já aqui. Toda vez que eu falar sobre gratuidade, tem que estar junto o ensino público. Privado, eu não posso fazer essa obrigação de ser gratuito. Então, quando eu falei de gratuidade, estou falando de ensino público, com certeza. Se eu estiver falando de ensino privado, muito provavelmente está errado, vai avaliar, claro, mas provavelmente está errado, como é o caso aqui. Então, aqui está falando sobre garantir aqui o atendimento gratuito nas instituições privadas de ensino para educandos com superdotação ou altas habilidades. Não, mesmo os estudantes com superdotação ou altas habilidades ou qualquer outro estudante dentro de instituições privadas não é garantido a gratuidade, sim em instituições públicas. O governo pode fazer parcerias com instituições privadas para fornecer esse atendimento? Pode, mas a pessoa não vai pagar nada, para ela estar garantida a gratuidade, tá? Então, a gente elimina aqui. D. Preparo para o exercício da cidadania, promoção do conhecimento científico e abolição das experiências extraescolares. Então, até aqui, preparo para o exercício da cidadania tá ok, isso é importante mesmo. Promoção do conhecimento científico, sim, a gente tem que ter conhecimento com base na ciência. Agora, abolição de experiência extraescolar, eu tô dizendo que eu vou acabar com a experiência extraescolar, com a experiência fora da escola, fora da sala de aula especificamente. E não, a gente tem como princípio vincular para que a gente promova cada vez mais essa experiência extraescolar. Então, é exatamente a ideia contrária, a gente tinha ideias boas até uma parte e depois ficou errado. E por último, educação em tempo integral na pré-escola para crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, a gente não tem essa previsão aqui, no caso, como um princípio de educação integral. E ainda que tivesse, a educação infantil, a gente está falando aqui de educação infantil na pré-escola, é de 4 e 5 anos e não 6 anos. 6 anos já é ensino fundamental. Então, mesmo que fosse, estaria errado por esse motivo. E aí, de fato, a gente confirma aqui a alternativa A como correta. Então, aqui nessa questão especificamente, a gente não teve muita mistura de artigos. A gente não teve artigos falando sobre muito deveres e obrigações misturados aqui. Mas poderia acontecer e é muito comum que aconteça. Nesse caso, é importante lembrar o que seria o princípio e aí você consegue responder com mais coerência. Aqui, no caso, eram palavrinhas que faziam a alternativa ficar errada. E era uma única palavra que fazia todo o sentido da frase ficar errado. Ou em algum momento estava certo e aí ficava errado. Então, é sempre importante fazer uma leitura pausada, com bastante atenção. Grifa as palavras que você não conhece ou grifa as palavras que você desconfia que pode estar ali inserida e que pode alterar o sentido do texto. Se você não conhece o texto, circula a palavra que pode alterar o sentido, como essa daqui que eu coloquei, vinculação e desvinculação. Então, se você vê que é uma palavra que se eu tirar o des vai mudar totalmente o sentido do texto, grifa ela, porque pode ser que ali a banca tenha colocado alguma coisinha errada ou alguma coisa certa. Então, sempre atenção com essas palavras-chave, tá bom? Até mais, gente. Finalizamos aqui o nosso aquecimento com essa questão de legislação aí. Pessoal, fiquem atentos, né? Legislação é uma disciplina que a gente precisa estudar com bastante cautela, porque as leis têm aquela linguagem jurídica e um dos principais desafios é da gente traduzir, de certa forma, as palavras ali, traduzir para uma linguagem mais simples, mais compreensível. Então, é uma das coisas que nós buscamos aqui na escola, quando nós vamos gravar aulas sobre algum assunto, né, alguma lei, algum documento, nós tentamos sempre trazer uma linguagem mais compreensível, porque normalmente você pega uma lei para ler na seca ali, né, uma lei, busca lá no site do Planalto e lê a lei na íntegra, pode ser que você não acabe não absorvendo muito do que aquela lei quer dizer.
Então, o primeiro desafio é essa questão de compreensão. E o segundo ponto é que as leis, muitas delas, né, muitas leis e documentos são extensos. Se você pega ali, por exemplo, a BNCC, é um documento bastante extenso, e aí você precisa entender, né, lembre-se sempre que você está se preparando para uma prova, para um concurso. E o concurso tem um padrão. A VUNESP, ela costuma atacar mais em alguns artigos da LDB, em alguns pontos da BNCC. Então, faça esse estudo, né, para identificar o que mais costuma cair, quais são os artigos que mais são cobrados dessa lei tal ou desse documento. Então, faz uma filtragem para você focar um esforço mais aonde precisa, né? Então, onde costuma ter uma incidência maior nas provas, né? E a gente também costuma fazer isso sinalizando para os nossos alunos, né? Ó, aqui, presta atenção porque toda a prova cai esse artigo, ou esse aqui costuma ser muito cobrado, esse aqui quase nunca é cobrado. Não é que você vai deixar de estudar, mas você vai dar os pesos de acordo com a necessidade, certo? E agora que nós finalizamos aqui o nosso aquecimento, conforme prometido, eu vou passar para você as instruções de como que você vai solicitar o acesso de forma gratuita por alguns dias à nossa comunidade de estudos, para poder assistir todas as resoluções aí com calma do simulado, poder ver, rever, tirar dúvida com os professores. Mas primeiro, como que funciona, né, a comunidade? Eu quero que você chegue lá um pouquinho mais familiarizada. Então, a comunidade é um ambiente de estudos, é um ambiente propício para você se preparar para concursos pedagógicos. Um ambiente extremamente completo, não falta nada. Por que eu digo isso? Porque nós temos lá as trilhas de aprendizagem, né? Então nós temos trilhas específicas para cada edital. Então nós temos lá a trilha completa com o conteúdo, com todos os conteúdos previstos nos editais de Várzea Paulista. Então cada um dos temas previsto em cada uma das disciplinas, língua portuguesa, matemática, bibliografias e legislação, nós temos lá diversas videoaulas, materiais em PDF para que você estude o edital 100% dele. E além disso, se você demandar algo mais, nós temos na parte de bônus. Então, como eu falei, se você tem um pouquinho mais de dificuldade com a matemática, lá na parte de bônus você tem matemática do zero para você construir uma base. Da mesma forma com a língua portuguesa, você tem o Desenrolando o Português, que é para também criar uma base. Nós também temos um bônus para trabalhar a produção escrita, ou seja, para você trabalhar a parte de redação. Não se esqueça que nessa prova de Várzea Paulista, você terá uma redação para fazer. E nós também te apoiaremos com um curso específico para trabalhar a produção escrita. É por isso que nós costumamos dizer que a comunidade Japacê é um ambiente muito rico. É o melhor ambiente que você pode estar para se preparar para esse concurso. E eu tenho certeza disso, porque quando a gente foi desenvolver a comunidade, nós pesquisamos tudo que havia no mercado e nós fizemos melhor. Então você vai poder atestar isso que eu estou te falando e perceber que a comunidade é o melhor caminho para quem se prepara para esse concurso. Até porque, além de tudo isso que eu já falei, você ainda pode tirar dúvidas direto com os professores de uma forma rápida. Na parte de comentários que tem abaixo de cada videoaula, você posta a sua dúvida e o professor vai responder você. O próprio professor especialista vai responder a sua dúvida. Todos os nossos professores ficam atentos às dúvidas para responder o mais rápido possível. É uma das coisas que nós fazemos questão, é de aproximar o aluno que está se preparando com o professor especialista, porque isso enriquece muito a sua preparação. O nosso objetivo com a comunidade Japacê é um só e é o mesmo que o seu, é a sua aprovação nesse concurso. Nós trabalhamos exaustivamente para isso, fazemos a nossa parte do lado de cá, e se você faz a sua aí desse lado, com certeza as coisas dão certo e os resultados são construídos. Então, eu tenho certeza que a comunidade Japacê é o melhor caminho para você se preparar para esse concurso, mas você não precisa acreditar em mim. Então, por isso que eu quero que você experimente, e é por isso que a gente está abrindo a oportunidade para você ficar por alguns dias de forma gratuita aí na comunidade e ver as resoluções dos simulados e mais tudo isso que eu já falei, por alguns dias experimentar. Então, eu vou te mostrar agora como que você vai fazer a solicitação para ter acesso aí à comunidade. Então, vamos lá. O acesso estará gratuito até o dia 26/6, próximo sábado, tá? E para solicitar o acesso, é bem simples. É só você enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é esse daqui, 974274552, está na tela. E também o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Para facilitar. Se você clicar lá, já vai direto para o WhatsApp. E aí, pessoal, é muito importante, tá? Você tem que informar o seu nome e o seu e-mail. Então, não adianta mandar uma mensagem se não estiver informando o nome e o e-mail, porque a gente vai usar esses dados para poder fazer o seu acesso à comunidade. Então, eu coloquei um modelo aqui, ó. Pode mandar mais ou menos assim. Eu assisti o aulão e quero meu acesso gratuito até dia 26/6. Meu nome é fulano e meu e-mail é fulaninho@gmail.com. Só um exemplo. Você vai colocar aqui os seus dados e vai enviar essa mensagem exatamente dessa forma. E aí a gente já vai te responder com os dados de acesso à comunidade, tá?
E aí eu vou pedir a gentileza de você mandar já com o nome e com o e-mail. Se você não mandar essas informações, nós teremos que solicitar para você, aí você vai responder e aí nós vamos responder de novo. Então acaba ficando um processo mais lento, você vai acabar sendo uma das últimas pessoas a receber o acesso. Então já manda do jeito corretinho e aí é só aguardar, tá? Pode ser que demore só um pouquinho porque é feito de forma manual pela nossa equipe, mas nós vamos responder na ordem que as mensagens chegarem. Então se você mandar muitas mensagens, você vai acabar perdendo a prioridade porque a sua mensagem vai ficar lá no topo, tá? E nós vamos sempre de baixo para cima. Então é só mandar a mensagem e aguardar um pouquinho. Todo mundo vai ser respondido, sem dúvida nenhuma. Então é só mandar do jeitinho como coloquei aqui na tela e aguardar um pouquinho que nós vamos responder você, tá? E aí eu recomendo que você aproveite ao máximo aí os próximos dias, né? Até o sábado aí, assista o máximo de aulas que puder, baixe o máximo de materiais, aproveite de fato esse presente, esse acesso gratuito por alguns dias. E aí depois desse período, se você atestar e verificar que a comunidade realmente é o que você precisa e você quiser assinar, continuar com o seu acesso e fazer a assinatura da comunidade, no próprio sábado, dia 26, você vai poder fazer isso. Nós enviaremos o link para você fazer a sua assinatura caso você queira. Então, durante o acesso gratuito, é 100% gratuito. Você não precisa dar dados de cartão nem nada. Lá no sábado, se você gostar, ver que é isso mesmo que você precisa e quiser continuar como assinante, nós te enviaremos um link. Aí sim você vai fazer a assinatura e fica no preço de R$ 79,90 por mês. Isso sem fidelidade, tá? Então, quero ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você quem vai determinar, de acordo aí com a sua necessidade. A partir do momento que você quiser cancelar, não vai ter nenhum tipo de multa e nenhum empecilho para que você cancele, porque a nossa assinatura é sem fidelidade. E lembrando, essa assinatura te dá acesso a tudo, tá? Não tem nada que fica de fora. Todos os bônus que eu falei, tudo isso é uma assinatura única nesse valor de R$ 79,90 a partir do sábado, que é quando termina o acesso gratuito. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou me despedindo agora. Recomendo fortemente que você peça agora mesmo o seu acesso gratuito. Aproveita ao máximo que você puder até o sábado. E aí, do sábado em diante, se você decidir se juntar a nós aí como assinante para continuar a sua preparação, será um prazer enorme te acompanhar durante toda a sua preparação até a prova. Mas se por qualquer motivo você chegar no sábado e decidir continuar estudando sozinha, sem o nosso apoio, eu espero que esse aulão gratuito e o período de acesso gratuito à comunidade já tenha te ajudado de alguma forma. Mas quem vier com a gente aí vai contar com fortes aliados aí até a prova, tá certo? Bom, eu me despeço por aqui, agradeço muito a sua companhia, a sua paciência de ter ficado aí até o final. Se você ainda não deixou o joinha no vídeo aí, deixa antes de sair e inscreve no canal aí que a gente tá postando novos vídeos toda semana também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.